As duas maiores casas e shows da Grande João Pessoa assinaram um termo de ajustamento de conduta com as promotorias de justiça do consumidor da capital e de Cabedelo sobre o direito da meia entrada aos estudantes. É o que você confere agora. A Constituição garante que todos tenham direito ao lazer e à cultura. Os estudantes foram beneficiados com leis específicas que dão a eles o direito de poder pagar apenas meia entrada em diversos estabelecimentos de entretenimento. Porém, em João Pessoa e Cabedelo, foi preciso o Ministério Público Estadual intervir para obrigar duas casas de shows a cumprir a legislação e oferecer o benefício a quem é de direito. Recebemos reclamações da UE, União Estadual dos Estudantes, de que não estava sendo cumprida a legislação da meia entrada. E o que diz a lei sobre a meia entrada com relação aos estudantes? Ela garante o direito constitucional, que é o direito ao lazer e à cultura, né, através do benefício da meia entrada. E os beneficiários dessa lei são os estudantes, os idosos, os acompanhantes de deficientes e os jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Renata é estudante de Direito desta faculdade na capital. Ela já passou pela experiência nada agradável de ter o ingresso de meia entrada negado. E o valor do ingresso era de R$60. Quando eu cheguei lá, eu apresentei a carteirinha de estudante para comprar o ingresso por R$30 e eles me disseram que não tinha mais ingresso, eu não podia comprar o ingresso com o valor de meia. A gente fica sinceramente sem saber o que fazer. As casas de shows Domusol e Forrock se comprometeram com o Ministério Público do Estado da Paraíba a disponibilizar 40% dos ingressos de cada evento realizado nesses estabelecimentos para benefício da meia entrada aos estudantes. As casas de eventos devem ainda divulgar com antecedência o número de ingressos de meia entrada disponíveis em todos os pontos de venda de forma clara e visível, além de informar também quando esses ingressos se esgotarem. Tiago é representante da União dos Estudantes da Paraíba, que formalizou as denúncias contra as casas de eventos e participou da assinatura do termo de ajustamento de conduta. Ele comemora o resultado da intervenção do MP. O TAC ele vem formalizar, né, e fazer com que o Ministério Público, atuante como exija que as casas de show cumpram o que determina a lei. Então é isso que o objetivo de fazermos a denúncia e buscarmos o termo de ajustamento de conduta entre essas duas casas de show foi com que a meia entrada realmente fosse cumprida. Os PROCONs municipais vão ficar responsáveis por fiscalizarem o cumprimento do TAC. O PROCON do município de Cabedelo orienta que o estudante que se sentir lesado pode denunciar pelos canais de comunicação do órgão. E fomos informados através da TAC existente entre o Ministério Público, os proprietários das casas de show, os estudantes e o PROCON. O PROCON de Cabedelo está aberto, né? Tem um 0800 281 1017, bem como nas redes sociais, no Facebook. O PROCON tem um canal de denúncias e o estudante é livremente para procurar aqui o PROCON no centro da nossa cidade e informar o porquê que ele foi negado esse direito, que é garantido por uma lei federal, e bem como a TAC existente entre todos os envolvidos que eu citei anteriormente. A promotora de justiça, Priscila Maroja, adiantou que procedimentos do mesmo tipo devem ser estendidos a outras casas de espetáculo do município de João Pessoa. Outras casas de show aqui em João Pessoa serão alvos desse tipo de termo de ajustamento de conduta? Sim, esse é o propósito da Promotoria de Defesa do Consumidor, porque já existe procedimentos instaurados também com relação a outras casas de shows, não apenas casas de shows, mas também casas que ofereçam lazer e cultura para a população. Segundo o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Cabedelo, que também participou dos procedimentos para a assinatura do termo de ajustamento de conduta, o descumprimento do TAC levará à aplicação de multa aos estabelecimentos por cada dia de evento descumprido. Tanto a lei estadual quanto a lei federal, elas procuram incentivar a cultura, né, para um contingente da população que ainda não exerce atividade remunerada, que é o estudante, o público estudantil. Foi importante que a lei, né, estabelecesse o direito à meia entrada. De acordo com as leis que eu citei e também o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público do Consumidor vai notificar a empresa que descumpriu para que ela se posicione, se explique. E, ao mesmo tempo, encaminhar para o PROCON para a possível aplicação de multa.
A poluição visual e a propaganda irregular têm gerado vários problemas nas grandes cidades do país, comprometendo inclusive o paisagismo e a mobilidade das pessoas. A seguir, você vai ver o que a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social da capital está fazendo sobre o assunto. Ela está por toda parte e já é integrante do nosso cotidiano. A poluição visual é um mal que a cada dia só cresce nos centros urbanos. São cartazes afixados em muros, alto de prédios comerciais, postes de iluminação, outdoors instalados em áreas proibidas pela legislação. E com a ajuda da tecnologia, ela ganha novas formas e muda o cenário de avenidas. Com o objetivo de combater a expansão desordenada da instalação de publicidade irregular na capital, o Ministério Público da Paraíba, através da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Social, convocou audiência com representantes do município de João Pessoa para cobrar medidas punitivas dos órgãos responsáveis pela fiscalização da propaganda ilegal nos passeios públicos da cidade. Uma das primeiras medidas que nós iniciamos aqui e tomamos foi exatamente a instauração de alguns inquéritos civis públicos direcionados a algumas áreas como objeto de resposta a reclamações formuladas pela própria cidadania do nosso município. E outras em relação ao nosso próprio conhecimento de ofício, fizemos esse tipo de apontamento à Prefeitura e estamos apurando através desses inquéritos civis públicos. Por quê? Porque é público e notório, certo, que a poluição visual no município de João Pessoa hoje está assim sem nenhum tipo de controle. Ou seja, ela está solta e a gente viu a necessidade de poder reclamar e ter de reclamar do poder público o cumprimento do Código de Postura, certo? Através do exercício do poder de polícia por parte do município de João Pessoa. A Secretaria de Planejamento de João Pessoa se comprometeu, no prazo de 30 dias, a efetuar uma fiscalização conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para combater a publicidade irregular do setor. A CEPLAN deve ainda encaminhar ao Ministério Público, no prazo de 10 dias, informações sobre as empresas comerciais que já foram notificadas e fiscalizadas para que regularizem a publicidade conforme o que determina o Código de Posturas do município. A SEDUB, ela vem paulatinamente fazendo a remoção, a notificações administrativas de quem polui visualmente a cidade. Nós estamos fazendo por área, começando a cadastrar essas empresas. Como muitos deles não têm ciência dessa lei e o município está implementando, fazendo cumprir essa lei, nós estamos indo até ele, dando um prazo de 30 dias para ele fazer a regularização desse tipo de publicidade. Que, se a pessoa não tomar a providência, pode chegar numa multa de 400 a 500 UFI, que vai de 13 mil a 15 mil reais. Além de comprometer o paisagismo das cidades, a poluição visual e as propagandas irregulares geram transtornos e problemas graves para a mobilidade das pessoas. Samuel Aragão é advogado e professor especialista em estudos multidisciplinares e psicologia do trânsito. Segundo ele, a poluição visual contribui muito para o risco de acidentes automobilísticos. O desordenamento das sinalizações reflete na atenção dos condutores e pedestres, na medida em que sobrecarrega o indivíduo de informações desnecessárias. Como qualquer outra coisa, como o uso do celular, você mudou a visão da sinalização, você está sujeito a se envolver num acidente de trânsito. Daí a preocupação, até me alegra a preocupação das autoridades de cuidar de resolver, ou como resolver, essa poluição visual. Nós temos um motorista muito mal educado. E se o motorista já é mal educado, já se envolve em acidentes, sem ter uma poluição visual, imagine tendo. Quer dizer, complica muito mais. São coisas que vêm para complicar. Segundo o promotor responsável pelas recomendações ministeriais com o intuito de coibir a poluição visual no município, a Prefeitura tem cumprido até agora os compromissos firmados com o Ministério Público Estadual. Porém, é necessário ir além das notificações e exercer sempre o poder de polícia sem omitir as obrigações do poder público. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, eu tenho que admitir, certo? E admito com prazer, certo? Que ela tem se mostrado, certo? Responsável no ponto em que está procedendo as notificações, mas não tem que ficar só por aí.
Se as notificações não alcançarem o seu objetivo, tem que aplicar as multas necessárias, tem que aplicar as remoções, ou seja, exercer na plenitude o seu poder de polícia e nunca permanecer plenamente na sua omissão, certo? Que isso não é boa característica, nem serve a cidadão nenhum e muito menos a um poder público. Poluição visual é o excesso de cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens e placas que ficam dispostos em ambientes urbanos, especialmente em shoppings, centros comerciais e de serviços. Além de provocar desconforto espacial e visual nas pessoas que andam por esses locais, esse excesso torna feia as cidades modernas. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Valério Bronzeado, que vai falar sobre o meio ambiente e urbanismo.